Olá, tudo bem com você? Ayrton Lopes falando. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma reflexão sobre o reino de Deus. E hoje eu quero trazer essa reflexão sobre um reino que não pode ser abalado. Tá? Esse é o meu convite para que você possa participar desse reino, o reino que não pode ser abalado, né? Eu espero que você tenha gostado dos vídeos, né? Eu tenho feito isso aqui com muito amor e carinho para que você possa refletir, né? E esse é o nosso objetivo, trazer uma reflexão para você que já conhece um pouco da Bíblia, que gosta de estudar a Bíblia, que tem questões não respondidas acerca da Bíblia, né? E que tem essa sede aí de buscar por Deus, né? E às vezes você não sabe por onde começar, certo? Então esse é o objetivo aqui dos vídeos. Não é para trazer um tema religioso, né? Uma discussão no campo religioso, mas no campo de reflexão político, né? Então por isso que a gente tem esse viés aqui de trabalhar somente dentro da Bíblia e dentro daquilo que o Senhor Jesus ele nos chamou a fazer, né? Que Ele nos convidou a fazer, do que Ele nos instruiu a fazer, que é pregar o reino de Deus chegado, né? Então por isso que é um reino que não pode ser abalado, né? Um reinado que não pode ser abalado, tá? Eu vou começar aqui hoje, vou tentar mais uma vez ser breve, né? Porque eu tenho estendido muito os vídeos, né? Para quem não gostava de nem conversar, eu acho que tá gravando vídeo de 1 hora, tá ficando até longo, né, os vídeos, né? Mas vamos lá. Porque quando você fala, interessante, para você que está assistindo, se você gosta do assunto, né, do reino de Deus e da palavra de Deus, então esse assunto não é um assunto cansativo, não é? Então para mim esse assunto não é um assunto cansativo. E eu vou falar um pouco disso aqui também, sobre você fazer as coisas que você foi chamado, né? Quando você está fazendo algo que você não foi chamado para fazer, aquilo se torna um peso, se torna cansativo. Você precisa de férias quando você faz o que você não foi chamado para fazer. Entende? Agora, quando você faz o que você foi chamado para fazer, a sua vida é uma constante férias. Você não vai ficar pensando, poxa, mês tal, eu vou precisar tirar férias, eu estou muito cansado, estou cansado do meu trabalho, estou cansado disso, estou cansado daquilo, eu preciso sair de perto de todo mundo. Então, fique atento nisso. Talvez você esteja fazendo algo que não é o que o reino te chamou para fazer. Ok? Mas vamos começar aqui. A gente vai ler hoje os Salmos 24, capítulo 24, versículo 1. E fala assim: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Olha que legal, né? É um texto que não precisa nem explicar. Precisa explicar? Está falando que o mundo cosmos, né? O universo, os planetas, o Sol, tudo pertence a Deus. E a Terra, né? Esse nosso pequeno planeta azul, e tudo que está dentro da Terra, a quem pertence? Pertence ao nosso Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Isso pertence a Ele, né? Então, a reflexão de hoje é o seguinte: existe alguma coisa, né? Existe alguma coisa que o Senhor quer que seja feita ou queria, né, por você, né? E é isso que requereu a sua criação. Alguma coisa nesse universo, nesse planeta,
nesse país, né? Nesse lugar que habitamos, alguma coisa Deus queria ou quer, né? Que seja feita, e por isso Ele criou você. Né? Por exemplo, quando Deus queria que houvesse peixes, né, nadando nas águas, Ele disse para as águas criarem esses peixes. Né? Então Ele queria ali encher os mares, os oceanos. Né? Então Ele colocou vários peixes ali, mas a água criou esses peixes. Quando Ele queria aves voando, Ele disse para os ares criarem, né, as aves. Quando Ele queria animais, né, que a terra fosse cheia de animais, Ele disse para a terra criar esses animais. Não é? E agora, quando Deus quis criar você e eu, né, Ele conversou com Ele mesmo. Agora, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está lá no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Né? A gente tem lido esse texto aí, todos os vídeos, mas hoje a gente vai ficar aqui só na citação. Então, existe algo que é necessário ser feito, e para isso Deus criou você, né? Criou a mim, criou você e colocou aqui na terra com um objetivo. Agora nós precisamos identificar o que foi, né? Por que eu fui criado? Qual que é o meu objetivo, né? E eu tenho dito, né, por meio da palavra de Deus, lendo os textos bíblicos através da palavra de Deus, que Deus nos enviou um reinado. Tá? Um reinado foi enviado para a terra, foi construído na terra. A ideia original de Deus é um reinado, porque a Bíblia é o que nós conhecemos de Deus, é a ideia original de Deus, é a mente de Deus, é o texto bíblico que Ele nos deixou. E lá sempre fala de um rei, de um reinado e de uma família real. Né? Esse é o contexto bíblico. E quando Jesus esteve aqui na terra, né, encarnado, qual que foi a mensagem, a primeira mensagem de Jesus? Ele disse: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem que Jesus pregava. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Não tem outra mensagem que Jesus pregava. Jesus não pregava sobre enfermidade, cura de enfermidade, sobre finanças. Ele não pregava nascer de novo. Ele não tinha nenhum outro tipo de pregação para as pessoas, não é? Para as pessoas entenderem o reino de Deus, a não ser o reino de Deus parece com isso, o reino de Deus é assim, o reino de Deus parece com aquilo. Essa era a pregação de Jesus. Agora, em particular com os discípulos, ali no discipulado, por isso que chamava discípulos, né? De fazer um discipulado, ele falava de nascer de novo, falava de cura, de libertação. Tanto é que é uma ocasião, quando ele enviou os discípulos para o primeiro treinamento, né? Tipo assim, em campo, ele treinou esses discípulos e enviaram eles de 2 em 2. Jesus enviou esses discípulos para testá-los, né? Para dizer assim, cara, será que eles entenderam mesmo a mensagem? Será que, como é que está aqui a escola, né? Eles estão entendendo? Então, e qual que foi a mensagem que Jesus pediu para eles pregarem? Né? Está em Mateus 10, 7. Fala assim, indo, pregai dizendo, o reino do céu chegou. Né? O reino do céu chegou. Chegou onde? Chegou na terra. Porque essa é a vontade de Deus, que seja feita na terra como ela é feita no céu. Que o reino de Deus, que é um reino celestial, invisível, né? Ele possa ser manifestado na terra, da mesma forma que é manifestado no céu. Essa é a oração que Jesus nos ensinou a orar. Então, quando os discípulos foram, o que eles pregavam? Jesus falou, pregai dizendo, o reino do céu chegou.
Essa é a mensagem que ele pediu para pregar. A mesma mensagem que ele pregava. E qual que é a mensagem que você e eu, como embaixador de Cristo na terra, precisa pregar? O reino do céu chegou. Existe outra mensagem? Não. Você pode pregar outra mensagem? Pode. Você prega a mensagem que você quiser. Ninguém vai discutir com você sobre qual mensagem você vai pregar. O que você está pregando. Entendeu? De que forma você está ensinando. Não tem problema, né? Eu queria, talvez, pregar outra coisa. Ensinar outra coisa. Viver outra coisa. Entende? Mas não foi isso que eu entendi, que eu nasci para poder fazer. Né? Por exemplo, você vê um peixe querendo voar? Talvez ele possa até querer, mas ele vai? Não, porque se ele sair do ambiente dele, daquele ambiente ali que ele foi feito para poder viver, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, ele não vai conseguir voar. Se um pássaro decidir, falar assim, não, agora eu vou viver como um peixe, eu vou mergulhar nas águas aqui e vou ficar lá, viver como peixe, meus dias todos. Assim é o ser humano. O ser humano, ele nasceu para poder representar ou para poder trazer essa mensagem do reino de Deus para a terra. Né? Foi para isso que nós nascemos. Então, se a gente tenta sair desse contexto, né, provavelmente, né, pode haver frustração. Né? Eu faço isso, mas eu não estou satisfeito. Eu faço aquilo, mas eu não estou satisfeito. Eu faço aquilo outro, mas parece que as coisas não estão andando, entendeu? Porque você saiu do seu habitat, né? Do seu habitat natural, que é o quê? Expandir o reino de Deus. E aí essa expansão do reino de Deus, a gente já tem falado, é por meio do fazendo o que você está fazendo, né? Pregar e dizendo, o reino do céu chegou, ok? O reino do céu chegou. Por meio de trabalho, né? Por meio da sua talento, por meio da profissão, é o que nós temos trabalhado aqui. E olha só, quando as pessoas não recebiam essa mensagem de bom grado, qual que é a instrução que Jesus pediu para dar a essas pessoas? Está em Lucas 10, no versículo 10 e 11, fala assim, porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo, até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem-se disso, o reino de Deus chegou até vocês. Até aquelas pessoas, mesmo que elas não recebessem de bom grado o reino de Deus, né? Pode falar assim, cara, tá, tudo bem. Essa mensagem aí de reino de Deus é excelente, mas eu vou seguir com a minha aqui. Eu vou seguir com a minha mensagem, vou seguir com a minha vida, eu não estou interessado no reino de Deus, porque eu acredito que, sei lá, o reino de Deus vai vir ainda. Né? Quando eu morrer, eu vou me encontrar com Deus no céu e aí vai começar o reino dele. Tudo bem, não tem problema. Né? A mensagem que que Jesus pediu para instruir era o seguinte, olha, mas lembre-se disso, o reino de Deus chegou. Né? O que você vai fazer com a sua informação, como diz um amigo meu, aí já é com você. Né? O que você vai fazer com essa informação agora? A palavra de Deus diz, o reino de Deus chegou. Né? O reino de Deus chegou. E uma das formas de você entender esse reino é você entender que a partir do momento que você descobre que há um reino, né, real, que ele quer governar a terra, né, que a ideia original de Deus é trazer o reino do céu para a terra, né, a gente precisa ter acesso a esse reino. E tem uma porta. Existe um caminho para você entrar nesse reino e você viver nesse reino.
ok? E você desfrutar desse reino, dessa presença, né, desse ambiente, dessa atmosfera, desse reino que está governando a terra, que quer governar a terra, que quer encher a terra. Se você for estudar, hoje existem dois reinos na terra. A terra é uma só, e como eu li no início, a terra e todo mundo que está na terra pertence a Deus. Porém, existe um reino que ele é governado pelos príncipes das trevas. E as trevas nada mais é do que falta de entendimento. Ok? Falta de entendimento. É a pessoa não entender para que ela foi criada. Por que ela está aqui na Terra? Não é? Aí ela tenta uma coisa, tenta outra, faz uma coisa, faz outra, sem ter noção de que ela está vivendo no reino das trevas. Não é? Aí ela fica tentando lutar em um reino sem condição de lutar. Porque nós somos corpo físico, tá? Você já percebeu quão frágil é o corpo humano? Entende? Assim, é muito frágil. Então, se a gente for tentar lutar no mundo espiritual, usando o nosso corpo físico, a gente não vai conseguir. Entende? Mas para isso você tem que entender, para lutar no mundo, para batalhar no mundo espiritual, você precisa de um governo novo, de um outro governo. Você precisa estar num outro governo, porque nesse outro governo, esse governo é que vai enviar as ferramentas necessárias para você. A batalha que nós fazemos espiritualmente é somente através da oração, que a oração é a comunicação com esse novo governo. Quando você ora a Deus, tá? Você ora a Deus, não é você que está guerreando. Entende? Você vai, mais na frente eu vou falar um pouco de embaixador, e você vai ver que embaixador não luta. Quem é embaixador não luta. O embaixador, ele simplesmente fala com o governo dele, para que o governo mande as ferramentas, o governo mande o exército, entende? E o governo mande a resposta daquilo que o embaixador precisa, né? Mas para isso a gente precisa ter a certeza e a convicção que nós estamos num novo governo. Não adianta você querer batalhar no mundo espiritual não sendo um cidadão do novo governo. Desse governo que quer dominar a terra, que quer colonizar a terra, entende? Em Romanos fala isso muito bem. Romanos 12, 2 fala assim: e não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos amoldar ao sistema do mundo. O Senhor nos chama para a gente remoldar, renovar. E você precisa entender esse prefixo, tá? Quando fala o prefixo re, não é criar algo novo, tá? Não é ter uma mente nova, mas é ter uma mente restaurada. E isso faz uma diferença incrível, porque a mente que Deus quer te restaurar é a mente do homem do Jardim do Éden, que pensa, ok? Como o homem no Jardim do Éden pensava. Entende? Olha só, quando os discípulos foram, tá? Os discípulos foram e eles expulsaram, eles falavam do reino de Deus, expulsavam os demônios, curavam os enfermos, exerciam os sinais do reino de Deus, e eles voltaram muito alegres, muito felizes, falaram assim: Senhor, a gente ora e as pessoas são curadas, a gente ora e as pessoas são libertas. Jesus comemorou. Se você ler a Bíblia lá, você vai ver que Jesus comemorou. Ele falou assim: yes! Eles entenderam.
Entende? Eles entenderam o que é ter essa mente renovada. O que é agir como Adão agia antes do pecado de rebelião. Adão, ele dominava sobre a terra. Os animais vinham até ele colocava nome, né? Ele gerenciava a terra. E é essa mente que o Senhor quer que nós tenhamos, uma mente renovada. Não é uma mente nova que pensa nas coisas do mundo, né? Ah, não é ter uma mente atualizada, entende? Moldada ao sistema do mundo. É uma mente que ela é renovada no sentido de restaurada, né? E é isso que a gente precisa ter. No conceito de original, uma mente original. Então a gente precisa prestar atenção nesses prefixos, né? De restaurar, renovar, porque isso quer dizer que a gente precisa voltar atrás e pensar como a ideia original de Deus, né? E para isso, Deus, ele já garantiu o nosso acesso a esse reino. Jesus Cristo na cruz, ele garantiu esse acesso, essa vitória, né? Ele nos deu um novo passaporte. Agora você faz parte, quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você faz parte de um novo reino, de um novo governo. Você está sobre a autoridade, ok? De um rei. Está sob o comando de um governo. E quem que é esse governo que habita em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o governador da terra. E ele habita naqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha só o que fala em Colossenses 2,13. Capítulo 2, versículo 13 ao 15. Tá? Eu te recomendo você ler a Bíblia. Você mesmo vai lendo aos pouquinhos. Lê de palavra a palavra, pensa. Eu uso um aplicativo muito legal que chama You em inglês, né? You Version, versão. É tipo, traduzindo a sua versão, né? E nesse aplicativo, ele tem várias traduções bíblicas em português. Tem praticamente todas. Então é legal você pegar um texto, igual eu vou ler aqui Colossenses 2, do 13 ao 15, aí no seu estudo diário, com a palavra de Deus, né, você lendo a constituição do reino de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e você pega uma tradução, pega outra, compara, né, entende o que é a palavra. Aqui na tradução que eu estou lendo agora é nova tradução da linguagem de hoje. E fala assim, no Colossenses 2, 3, capítulo 2, versículo 13 ao 15, fala assim: antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Né? Então, por que a gente estava morto? Por causa dos pecados, né? A separação de Deus, o pecado de rebelião nos afastou de Deus e tirou o Espírito Santo do homem. E Deus, ele começou uma nação com os judeus e deu a lei para essas pessoas, para os judeus. Então, a gente, além de ser pecador, né, separado de Deus por ter vindo de Adão, né, nós viemos dessa linhagem de Adão, depois Noé e ali e tal, não tínhamos acesso. Tá? Éramos separados de Deus. Depois veio Abraão, né? Eu sou índio. Tá? Lembra que eu falei no vídeo anterior? Sou índio. A América, né? Norte, Sul, Central. Então a probabilidade de eu ter nascido na linhagem de Abraão é muito baixa, né? Então eu sou índio. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. E também não tinha lei. Olha só, mas o que aconteceu? Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Já falou que você já foi ressuscitado. Ele não está dizendo que você vai ressuscitar. É o seu espírito. O seu espírito já foi ressuscitado.
Entende? Já foi ressuscitado. Então, essa é uma certeza. Jesus Cristo, quando estava ali falando em Cesareia, né, com os discípulos, ele perguntou: quem eles dizem que eu sou? Né? Um falava: você é um profeta, é Elias, é isso, é aquilo outro. Pedro falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus falou assim: não foi carne nem sangue que te falou isso, foi Deus que te falou essa mensagem, Pedro. E sobre essa mensagem, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja, né? E os portões do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está falando? Na minha igreja, no meu gabinete, nos meus ministérios, né? No meu ministério de igreja, de agência de Deus na terra, aquele que faz parte da minha igreja, mesmo que morra fisicamente, né? Porque o nosso corpo é frágil e uma hora a gente vai ser chamado, vai ser recolhido pelo Senhor. Mesmo que morra, essa pessoa vai ressuscitar. E aqui é a garantia. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou os nossos pecados. Aí pronto. Está falando que Deus vai perdoar os seus pecados? Né? Deus vai perdoar os seus pecados? Né? A gente sempre, Deus perdoa os meus pecados. A Bíblia já está falando que Ele perdoou. Quando você se reconcilia com Deus na cruz, né? Você aceita a mensagem da cruz, que Cristo pagou os seus pecados, está pago. Você não tem que falar mais nisso. Você não tem que se preocupar mais com isso. Você não tem que ficar se martirizando por isso. Não, eu tenho que matar isso, eu tenho que matar aquilo, é isso, aquilo, outro. Não, esquece. Se está pago, está pago. Não tem como você pagar uma coisa duas vezes. Entende? Imagina, por exemplo, vou falar de Brasil. Se um cara comete um crime, tá? Se ele comete um crime em Minas Gerais e ele é julgado no Rio de Janeiro por esse crime, né? Aliás, se ele é julgado e condenado em Minas Gerais por esse crime, ele não pode ser julgado e condenado novamente no Rio de Janeiro por esse crime. Entende? Não tem como condenar uma pessoa pelo mesmo crime duas vezes, condenar ele duas vezes pelo mesmo crime. Entende? Então por isso que Deus não vai te condenar. Porque os seus pecados em Cristo Jesus já foram pagos. Basta você aceitar. Entende? Aceitar, eu aceito. Eu recebo a Cristo como Senhor Salvador. Eu tenho absoluta certeza que meus pecados foram perdoados. Né? Deus perdoou todos. Todos. Ele não perdoou um ou dois ou três. Quaisquer um que você tinha, tem ou teve, Ele perdoou. Ok? Ele perdoou. E anulou a conta da nossa dívida. Olha só. Se você tinha dívida com Deus, está pago. Jesus pagou, quitou tudo. Com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Então também, para os judeus, já está pago. Eles não têm mais que fazer aqueles regulamentos. Eles fazem porque querem. Não entendeu ainda. Não aceitam ainda. Entende? Que Jesus Cristo pagou. Né? E acabou com essa conta. Pregando-a na cruz. Aonde que Jesus pregou essa conta? Na cruz, cara. Jesus pregou essa conta na cruz. Né? E pagou com sangue. Pagou com o próprio sangue na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Olha só, se existia algum governo, tá? Lembra lá do mundo do príncipe das trevas, do principado das trevas, do cara que governava as trevas? Olha só o que aconteceu com ele. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Cara, eu posso, a não ser que eu seja muito ignorante, entendeu? Eu não estou sabendo interpretar isso aqui.
Mas isso é uma leitura que é muito simples. Eu posso estar com a versão bíblica errada, entendeu? O original pode estar diferente. O que Paulo disse lá aos Colossenses, lá, quando escreveram, pode ser outra coisa. Mas o que está dizendo aqui, nessa coisa que eu tenho, nessa tradução que eu tenho, é que foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Se ele se livrou, entendeu? Se ele se livrou, não tem como, entendeu? Alguém ter mais poder do que Cristo? Aonde que a gente consegue imaginar os governos espirituais ter mais poder do que Cristo? Eu nunca entendi isso, entende? Por exemplo, no meu coração, antes de eu ter essa revelação do reino de Deus na palavra de Deus, né? E por meio das ministrações do Dr. Myles Munroe, eu tinha uma convicção tão grande que Jesus, quando morreu na cruz, ele restaurou o Éden, né? Da mesma forma que era como Adão. Porque Jesus é muito maior do que Adão. Jesus é o original, Adão é a cópia. Então, quando Jesus se sacrificou, olha só, Jesus se sacrificou, né, para pagar um preço, aquele preço que Adão tinha perdido, que é de rebelião. Né? Então, na cruz, os governos e autoridades, eles foram humilhados, né? Olha só, ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Entende? Então toda aquela galera que era inimiga de Cristo, que estava ali espiritualmente lutando para que ele pudesse não ressuscitar, né? Não pagar o preço, Deus... Né, como diz o credo, tem um credo apostólico, né, que fala, ele desceu à mansão dos mortos, né? Ressuscitou o terceiro dia, como a palavra fala, né? Então, cara, é isso que aconteceu. Eu imagino, agora isso eu estou imaginando, Deus chegando no céu com esse desfile. É um desfile de vitória. Você já viu Você já viu aí em algum filme, né, em alguma série que você assiste, o que é um desfile de vitória de um rei? Né? Tipo assim, eu gosto muito daqueles filmes antigos, né, da época medievais e tal, onde que as batalhas eram com espadas, né, e tal. Eu gosto muito. Então o desfile, cara, quando aquela galera vence, é uma coisa assim, surreal. Eu fico imaginando como que foi o desfile de Cristo no céu, cara. Quando ele chegou, né, venceu. E a Bíblia diz que todo o poder foi dado ao Cristo Senhor. Porque ele venceu, tá? Ele pagou os seus pecados. Já está pago, já está pago. Né? E a melhor coisa que a gente pode fazer com isso, né, primeiro é ser grato. Cara, eu recebi algo incrível. Né? Eu recebi a salvação. Olha onde eu estava. Olha o mundo que eu pertencia, cara. Olha o mundo que eu pertencia. Né? Pensa aí num país que hoje você não gostaria de viver jamais. Né? Procura na internet, vê em algum lugar, fala assim, cara, esse lugar, infelizmente, eu não queria viver lá. Né? Tem muitos lugares no mundo assim. Você vai olhar, por exemplo, para a Índia, tem lugares na Índia lá que a gente, meu Deus, não tem como a gente viver. Como aqui no Brasil também, tem lugares que você fala assim, cara, eu não gostaria de morar nessa maneira. Aí você pensa num lugar onde você gostaria de morar, né? Naqueles Alpes suíços, naqueles lugares mais bonitos que tem, na América do Norte, né? Entendeu? Nesses lugares maravilhosos, nessas casas, nesses palácios. Então, o que Deus fez contigo foi te tirar desse mundo das trevas. Ele te tirou desse mundo das trevas e trouxe para o seu mundo da sua maravilhosa luz, cara. Para viver na luz de Deus. E para isso,
como agradecimento, o que nós precisamos fazer? Encontrar o nosso talento original. Eu te falei como as aves foram feitas para voar, os peixes para nadar, os animais para poder habitar a terra, né? Nós fomos feitos, ok, para exercer alguma coisa aqui na terra. Entende? Não por um pouco período de tempo. Imagina aí, no máximo 100 e poucos anos que você tem a oportunidade de viver aqui na terra. Isso é muito pouco tempo, cara, né? E com certeza Deus permitiu, Deus te escolheu para que você pudesse fazer alguma coisa para Ele. E qual que é essa coisa? Expandir o teu reinado, expandir o reinado do Senhor Jesus na terra, tá? E por isso a gente precisa pensar nesse talento original e se afastar dos moldes do mundo. Porque nós somos criaturas, nós somos seres espirituais. E a gente não pode ficar pensando, né, nas coisas do mundo. Por exemplo, eu tenho 45 anos. Eu conheço pessoas muito mais novas do que eu que ficam pensando em aposentadoria do INSS. Entende? Como que você vai... Você é um ser espiritual. Talvez você já até recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, mas você ainda está moldado pelo mundo. Entende? Você não tem acesso ainda ao seu reino, que é o reino de Deus, que Deus te colocou nesse reino, para que você possa expandir esse reino. E aí, a gente está tão colonizado por essa terra, que a gente se molda. E Deus está dizendo, olha, volta para a sua mente original, renova a sua mente, volta para a mente original. Esquece esse mundo, esquece os moldes desse mundo. Quando eu falo do mundo, é do sistema de governo, do sistema de aposentadoria, porque você não tem como confiar no homem, no sistema de governo do homem, entende? A gente precisa estabelecer um novo governo, que é o governo que Deus quer trazer do céu para a terra. Isso aí foram que nós fomos chamados, né? Muitos falam assim, cara, Elton, mas eu vou ficar velho, eu tenho que pensar na minha aposentadoria, eu tenho que pensar em comer, eu tenho que pensar em vestir, eu tenho que pensar... Jesus falou assim, cara, quando Jesus fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus sabe que você precisa disso tudo, meu querido. Porque você vai ficar pensando em comida, em roupa, em carro, em casa. O carro que você quer ter, Deus tem um carro 100 vezes melhor do que o que você quer ter. Só que esse carro 100 vezes melhor que o que você quer ter, pertence ao rei. É para fazer coisas para o rei. Se você não quiser um carro que seja do rei, você, pelo seu esforço, você vai trabalhar, né, para pagar esse carro que você quer ter. Eu prefiro ter um carro do reino, tá? Um carro do governo celestial, um avião do governo celestial, uma mansão do governo celestial, para que eu possa simplesmente usar, né, para expandir o reino de Deus. Esse é o nosso foco, esse é o nosso chamado na terra, né? Às vezes eu vejo as pessoas fazendo até contas, né, por exemplo, de aposentadoria, né? Eu tenho até um exemplo aqui de livros, né? Livros de autoajuda. Eu leio muito livros sobre autoajuda. Eu já li mais de 100 livros de autoajuda. Entende? Qual que é o problema da autoajuda? O livro de autoajuda é muito legal. Tá? Não estou dizendo que é ruim, mas eu já li mais de 100 livros. Eu tenho a lista catalogada de todos os livros que eu li e eu posso te mandar. Mas o detalhe é que o livro de autoajuda, ele não te coloca no reino. Então, por mais autoajuda que você tenha, você vai ter uma autoajuda fora do reino. É basicamente como, eu não quero entrar nesse assunto religioso novamente, mas não tem como ficar de fora. É basicamente quando você vai numa congregação, você vai na congregação e recebe a ministração de autoajuda. A ministração de autoajuda não vai transformar, não vai renovar
a sua vida. Ela pode até transformar, entende? Mas não vai renovar a sua mente. Ela vai transformar no sentido de mudar a sua mente para os moldes do mundo. Porque não, se você está trabalhando 10 horas, você vai ganhar X. Se você trabalhar 20, você vai ganhar 2X. Então você tem que se esforçar, entende? Se você fazer vários negócios, você vai ficar rico. Né? É essa a administração do mundo, a administração de autoajuda. Mas a administração do reino de Deus, o foco não são bens materiais. Porque no reino de Deus, bens materiais, isso é normal. Ninguém fala disso. Jesus não falava de prosperidade, de carro, casa, apartamento, porque isso aí para ele é normal. Primeiro o reino de Deus. E essas coisas vão ser acrescentadas a você. Por exemplo, um reino que a gente conhece hoje é o reinado da Grã-Bretanha, né? Que é o príncipe lá, o príncipe Charles, né? Que eu acho que é Charles, que é o nome dele, ou se mudar o nome eu não sei. E o próximo é o príncipe Williams, né? O rei Charles e agora o príncipe Williams. Imagina se descobrisse, por um acaso, tá? Um acaso, descobriu que você é irmão do príncipe Williams ou irmã, entende? E você faz parte da família real britânica, ok? E eles vão te levar para morar lá no palácio, em Londres, né? O palácio onde que eles moram, não sei. Aí você chega lá e fala assim, cara, você fica olhando aquelas luzes, aquelas paredes grandes e tal, e eles normal, tipo assim, eles estão normal, né? Conversando, batendo papo, tomando um café e tal, chá, né? No caso, os ingleses tomam chá, e você lá todo bobão e tal, cara. E você pensa, será que é a hora que eu vou ter que ir embora, cara? Será que é a hora que eu vou ter que ir embora? Porque a sua ficha não caiu ainda, cara. Agora você faz parte da família real. Você vai estar preocupado com comida, com bebida, com o que você vai vestir, como é que você vai pagar a sua conta de água, de luz, de aluguel, o seu carro, entendeu? Seu carro popular, o seu Build ID, né? Que você talvez está pensando em comprar no Brasil. Você não está pensando nisso, cara. Você está pensando nisso, mas eles estão pensando que eles vivem ali. Aquilo para eles é natural. Entende? Isso é a vida no reino de Deus. As coisas são naturais. Você precisa começar a sentir o reino de Deus. Que o reino de Deus é chegou. Então começa a sentir. Começa a sentir e isso vai começar a transbordar dentro da sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, no seu talento, entende? Então aí, esses livros, como eu estava falando, fazem essas projeções. Ah, se você juntar, começar com 24 anos, juntar 2.000 por ano, durante aí um período de tempo, e não tocar nesse dinheiro com um investimento a longo prazo, quando você tiver 65 anos, você vai ter 1 milhão, entende? Essa é a projeção do mundo para você. Para você trabalhar, juntar, para depois você aposentar. Cara, como é que eu, com 20 anos, vou pensar em aposentadoria, cara? Entende? Vou pensar em aposentadoria agora. Entende? E o que está com 60 anos, 70 anos, se entender essa mensagem do reino e colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não precisa pensar em aposentadoria do mundo também não. A aposentadoria com o Senhor é muito melhor. Entende? É isso que você tem que acreditar. É pôr a mão no arado e não olhar para trás. Porque todo dia é bom. Entende? Todo dia é bom. Ah, mas o que eu vou comer amanhã? O que Jesus falou? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Essas demais coisas lhe serão acrescentadas. Você precisa chegar num ponto que você acredita ou você não acredita. Não tem como você acreditar em algo espiritual, ok?
e querer viver o físico diferente. Porque nós somos simplesmente espíritos vivendo num corpo carnal, mas o espírito é o mesmo. O teu espírito, ele não sai quando você vai para o trabalho. O teu espírito não sai quando você vai dormir. Entende? Ah, o seu espírito só chega quando você está na igreja, na congregação ali cantando e orando. Não, não é assim. O seu espírito fica em você 24 horas porque você é um espírito. E nós precisamos começar a pensar realmente nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Porque um embaixador, ele não pensa nas coisas do país onde ele mora. O embaixador, ele está focado no país de onde que ele é a origem. Entende? Então a gente precisa realmente procurar entender o que é do alto. O que é do alto. Tá? Olha para você ver, em Lucas, no capítulo 12, no versículo 20, o capítulo 12 tem essa passagem, que é a parábola que Deus fala ali de um cara, né, que ele plantou muito, colheu muito, aí ele falou assim, cara, eu vou agora derrubar meus celeiros, eu vou fazer tudo maior, vou encher e vou dizer para minha alma, agora alegra-se, pode ficar à vontade, se aposenta, você está aposentado, não é? Pode comer à vontade, que agora você está aposentado, você não vai precisar de mais nada. Não é esse o desejo humano, se aposentar? E quanto mais novo, melhor, né? Tem gente que fala assim, me aposentei com uns 30, tem vídeo na internet aí, o cara gosta muito de falar, me aposentei aos 20, né? Me aposentei aos 15, não sei. É a aposentadoria que todo mundo busca, né? E o que Deus fala? Aí Deus diz assim para esse cara, lá na Bíblia, Lucas 12, 20, mas Deus lhes disse, seu tolo, essa noite você vai morrer. E aí, quem ficará com tudo que você guardou? Né? Eu quero só que você entenda, tá? Que eu não estou pregando pobreza. Pelo contrário, eu estou pregando riqueza na sua vida. Abundância. Para que você tenha 1000 vezes mais, 10 vezes mais do que você imagina que você possa ter. Se o seu trabalho te gera X, eu quero que no reino você tenha 10x. Entende? Mas as coisas do reino não é para usar para você aposentar. É isso que eu quero te dizer. Você vai usar a casa, o carro, o apartamento, o avião, tudo que Deus colocar na sua mão como ferramenta para o reino dele. Porque agora você, quando passa a ser desse governo de Cristo, isso não é teologia da prosperidade, mas é que você começa a ser embaixador de Cristo. Tá? É muito melhor do que juntar por conta própria. Olha o que está em 2 Coríntios 5, 20 e 21. Tá? 2 Coríntios 5, 20 e 21. Fala assim, agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Olha só, somos embaixadores de Cristo e Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Mais uma vez, eu não sei nem o que dizer, cara. Porque quando você escuta isso aqui nas reuniões dos santos, você não para pensar, cara. O camarada lá lê o texto e prega sobre outra coisa. Entende? Tipo assim, o cara lê um texto e prega sobre a cura de Naamã que mergulhou 7 vezes no rio. Ele lê um texto e prega sobre as 5 pedras de Davi. E Jesus, onde que está, cara? O reino de Deus, onde que está? Onde é que ficou esse reino? Entende? Não dá para entender isso. Que agora somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos.
Olha só o poder que um embaixador tem. É melhor você ser embaixador do seu país do que presidente. Entende? Porque o presidente, nem todo mundo gosta do seu presidente. Tá? Nem todo mundo gosta do seu presidente. Mas o embaixador, ele representa 100% da população, porque ele representa o país. Quando o embaixador fala, ele fala em nome de uma nação. Entende? E você, como embaixador de Cristo, você fala em nome do reino de Deus. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Como que age aí na rua. Porque, por exemplo, você está dirigindo e você foi fechado, como que o reino de Deus reage nessa situação? O reino de Deus vai brigar com o outro motorista? Entende? O reino de Deus vai xingar? Como que você reage quando você é maltratado? Quando alguém te xinga, quando alguém te humilha na internet? Entende? Isso tudo precisa ser levado em consideração. Porque nós falamos em nome de Cristo. Quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Quando a gente diz a mesma mensagem que Jesus falava, arrependam-se. O reino de Deus chegou. Jesus, qual que é a mensagem que está mandando a gente falar? Reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. É isso, é Cristo que nos justifica diante de Deus. Isso ele já fez, tanto que agora ele nos dá essa liberdade de sermos embaixadores na terra, para expandir o teu reino, o reino de Deus na terra. Existe um reino que Deus te chama para fazer parte, aonde existe riqueza, saúde, segurança, prosperidade. E esse reino jamais pode ser abalado. E esse é o chamado de Cristo para nossas vidas. Participar desse reino, não ficar preocupado com os moldes do mundo. Com democracia, com capitalismo, com socialismo, com feudalismo, com essa religião, com aquela religião, com a outra religião, tentando saquear o inferno, colonizar o céu. Não é isso. Deus te chama para fazer discípulos. E esses discípulos colonizarem a terra com o reino de Deus. Esse é o nosso chamado, não é? Mais uma vez, tá? Mais uma vez. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. O reino de Deus, pessoal, né? É a influência de Deus na terra. E essa influência é onde você está. É onde ou aonde você está. Né? O português, eu não sou bom com português. Entende? Então, às vezes, eu não sei qual palavra usar. Pode ser onde ou aonde, né? Mas você tem essa influência. Porque o reino de Deus está em você. Se você está no trabalho, o reino de Deus está ali, naquele lugar. Quando você sai daquele lugar, o reino de Deus permanece porque ali você influencia. Vai permanecer nas outras pessoas que você influenciou. A sua casa é protegida por anjos, pelo exército de Deus, porque a tua casa é o reino de Deus. Ali você recebe pessoas que fazem, outros embaixadores, que fazem parte do reino de Deus. Entende? O seu carro é um carro do governo celestial. Ele é para fazer o trabalho de levar o reino de Deus em todos os lugares na terra, a todas as tribos. Então, o meu chamado para você é que você realmente possa buscar dentro de você o seu talento. Aquilo que você gosta de fazer, como eu disse no início, para que você não se frustre. Você precisa fazer aquilo que o seu coração explode de alegria. Então você pensa aí, o que eu faria sem cobrar nada? Qual atividade aqui na terra
eu gosto realmente de fazer, eu gosto de pintar, de cantar, de dançar, né? De construir, de medicina, de política, de jornalismo, de televisão, de internet, de jogar bola, esporte, negociar, comprar, vender, seja o que for. Entende? E aí você vai encontrar o seu talento aí dentro. Buscar o seu talento aí dentro. Então, para isso, como que você pode fazer? Para você não perder muito tempo em ir testando um por um, né? Converse com as pessoas. Ah, eu tenho vontade de ser enfermeiro, mas antes de entrar na escola de enfermagem, para você passar um tempão ali e descobrir que não é aquilo que você quer fazer, converse, vai lá, fica no hospital um dia, observando os enfermeiros, vendo o que eles fazem, entende? Se aquilo realmente está no seu coração, se é ser professor, se é ser mecânico, se é ser padeiro, se é ser médico, dentista, astronauta, entende? Ah, eu ter o sonho de ser astronauta, mas você precisa olhar para o céu, precisa comprar um telescópio, né? E olhar as estrelas, estudar as estrelas, ver o que tem para ver se realmente é isso que você gosta, né? E por meio desse talento, você se torna uma autoridade, né? E aí você vai ter uma tribo aonde você vai conseguir levar o reino de Deus, de casa em casa, né? Aos pouquinhos, isso vai... E você vai conseguindo discipular as pessoas até o reino de Deus encher a terra. Esse é o nosso chamado, ok? Por esse período de 100 anos. Talvez a gente não consiga trazer o Senhor Jesus novamente, como ele disse, que esse evangelho precisa ser pregado em todas as tribos, né? E ser testado por todas as tribos. Mas se a gente não conseguir, pelo menos a gente deixa mais próximo. Entende? Essa é a meta. Você foi colocado na terra por uma missão. Tem algo que Deus quer ou queria que você fizesse. Essa é a minha reflexão para você, ok? Não é como eu te disse, não é um assunto para poder machucar ninguém. A minha intenção não é criar atrito, né? Não é criar... em inglês fala bife, né? Em português fala treta, né? Com religião ou com política governamental, né? Se você gosta da sua política governamental, continue com ela. Se você gosta da sua religião, você se sente bem lá, continua, né? Continua fazendo seu trabalho. Pode ser qualquer tipo de religião, cristã, católica, espírita, né? Mas se você tem essa sede de dizer, cara, tem que ter algo a mais. Não pode ser só isso. Entende? E esse algo a mais que está faltando no seu coração é o reino. Talvez você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador, mas não conhece o reino do Senhor Jesus Cristo. E o reino de Jesus Cristo não é o que vai vir. Entende? O reino de Jesus Cristo é o que já veio. Ele só quer que você tome a autoridade de embaixador na terra e traga esse reino. Manifeste esse reino na terra porque ele já está dentro de você. E é isso que ele quer fazer. E depois que isso acontecer no mundo todo, ele volta. O Senhor volta para nos visitar. E ele vai morar aí 1000 anos. Não é? São coisas também que não me importam. Há quanto tempo Jesus vai morar na terra? Quando Jesus vai voltar? Não quero saber, eu preciso saber do que eu tenho que fazer agora. Eu, como embaixador de Cristo, estou com 45 anos, eu tenho pouco tempo para poder levar essa mensagem. Né? Imagina que eu tenho aí mais 55 anos. Né? É essa mensagem que nós precisamos levar. Que o reino de Deus chegou. A mesma mensagem que os discípulos levaram. E é a mesma mensagem que nós precisamos levar. Né? Ok? Vamos ficar por aqui. Depois vamos ter mais vídeos aí, mais coisas para falar. Eu quero, em nome de Jesus, te abençoar.
trazer discernimento, para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa trazer discernimento no seu coração, possa abrir os olhos, libertar aqueles que ainda estão em trevas, que eles possam enxergar o reino da maravilhosa luz, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. E Ele quer que o Espírito Santo dele habite em você e faça de você um embaixador aqui na terra. Você foi feito por um motivo, e esse motivo é levar o reino de Deus por meio do seu talento, da sua empresa, do seu negócio, do seu trabalho, da sua vida, da sua casa. Essa é a administração de Deus para nós. E esse é o chamado de Deus para nós, para todas as pessoas. Fazer discípulos. Um abraço para você. Obrigado aí mais uma vez por esse tempo junto. Até.